O ESG e toda essa nossa obra, até um amanhã mais sustentável, só será possível com a contribuição não só de todos os especialistas que cá estão, mas também através de pesquisas, debates e trocas. Precisamos que o ESG seja a pauta de todos os setores que trabalham e que estão como chefes de obra de nossa sociedade, inclusive o Estado. Bom, para nos ajudar com mais esse tijolo para a construção dessa ideia, eu chamo aqui ao palco, por gentileza, Luiz de Mello, Jaime Quezado, Guilherme Mello e ministra Esther Dweck, por gentileza. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui de volta a Lisboa, nesse programa dessa conferência tão interessante. Eu acho que vocês todos estão de acordo que até agora todas as mesas, os painéis, as discussões foram extremamente ricas, o que já ouvimos na parte da manhã. Até agora, basicamente, nós temos dado ênfase à visão do setor privado, das empresas, não é? Como elas desenvolvem a sua própria agenda ESG, como interatuam com a sociedade. Falamos um pouco também sobre a interseção que existe entre a agenda do setor privado e a formulação de políticas públicas, então a atuação do Estado na economia e na sociedade. Nós pensamos, então, que no painel de agora seria muito oportuno, então, mudar um pouco o foco da discussão e dar atenção mais à visão do setor público, não é? E como o setor público se posiciona em relação ao fenômeno ESG, como tenta alinhar objetivos e ambições em relação às empresas, como pode coordenar ações dentro do Estado e em relação à sociedade como um todo, e como pode apoiar, não é, o desenvolvimento dessa agenda na sociedade, não é? Vamos tentar falar um pouco sobre as ferramentas que existem e que estão à disposição do Estado, não é, para desenvolver, assim, aumentar a sua capacidade de atuação nessa área, como pode desenvolver as competências necessárias dentro do setor público para enfrentar os desafios que vão aparecendo e como também podem criar instâncias, não é, de diálogo, de coordenação, de interação com as empresas e com a sociedade de uma forma geral. Então, um painel que vai dar destaque à visão, então, agora do Estado, do setor público, e que possa, então, complementar o que nós já ouvimos até agora do ponto de vista das empresas do setor privado. Eu acho que essa mesa dispensa qualquer apresentação, mas queria dar boas-vindas à ministra Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Políticas Públicas do Brasil, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, e o meu grande amigo Jaime Quezado, economista e foi presidente da ESPAP aqui em Portugal. Então, três panelistas com extrema e profunda experiência sobre como o Estado vem se preparando para enfrentar e para apoiar o desenvolvimento da agenda ESG. Eu gostaria, Esther, se você me permitir, começar com o seu ponto de vista. Como o Estado brasileiro tem se preparado, então? Quais são os objetivos, quais são as ambições e também nessa área da criação de competências, não, no setor público brasileiro para melhor desempenhar as suas funções nesse contexto? Obrigado. Obrigada. Obrigada, Luiz, pela pergunta. Primeiro, queria também agradecer ao convite, né? Realmente é um prazer estar aqui. Acho essa agenda extremamente importante, esse fórum, né, que já teve outros debates, trazendo esse tema de ESG, que para a gente é um tema super importante. Então, eu realmente queria, mais uma vez, agradecer o convite. E, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem, dentro do governo brasileiro, a gente tem a agenda ESG, uma agenda que veio com esse termo pelo setor privado, né, pelas empresas. E na área de governo, o que a gente entende como algo que se relaciona diretamente é a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que justamente foi uma agenda construída. O Brasil teve um papel muito importante nessa agenda, né, que foi uma tentativa de evoluir da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que era uma agenda muito voltada aos países menos desenvolvidos, era uma agenda que levava metas para os países menos desenvolvidos,
Mas, quando a gente chega na discussão ambiental, se percebe que não é um problema, obviamente, que atinge só os países em desenvolvimento, menos desenvolvidos, e muito menos que pode ser resolvido apenas pelos países em desenvolvimento. Então, na Rio+20, teve toda uma discussão importante que foi feita dizendo que, justamente, a emergência climática, né, o problema das mudanças climáticas, se ele não tivesse uma concertação internacional e todos os países envolvidos nisso, dificilmente o mundo conseguiria sair dessa emergência. E, a partir dali, foi discutido que, obviamente, a questão climática ela tem que ser pensada não só pela questão ambiental, mas pela questão social e econômica junto, justamente porque você tinha uma diferença muito grande de estado de desenvolvimento entre os países. Dependendo, se você cria uma solução igual para todo mundo, você gera você não consegue avançar em alguns países em certas agendas e cria algumas distorções e mantém desigualdades muito grandes. Então, essa agenda ela é uma agenda, para nós, essencial. É uma agenda que ela precisa de uma grande discussão internacional. E aí ela é lida no setor, ela é traduzida para o setor privado muito pela agenda ESG, que é essencial, porque você não vai, da mesma forma que o setor privado não vai fazer sozinho, o governo também não tem como fazer sozinho essa agenda. A gente precisa justamente a concertação, ela tem que ser internacional e tem que ser entre diversos atores dentro de cada país, e as empresas têm um papel essencial nisso. Você tinha uma época que era muito voltada à ideia de que eram os consumidores que iam fazer essa mudança, mudando padrões de consumo, etc. A gente sabe que não é por esse lado que você vai ter uma grande evolução, você tem que ter uma mudança no padrão de produção e também na forma de regulamentação dos setores para que essa agenda, de fato, avance. Teve uma discussão muito grande sobre taxação, só os impostos não resolvem também, já foi discutido muito isso. Não é só penalizando financeiramente que você vai conseguir fazer a mudança. Se não tiver mudança de mentalidade geral e entendimento de que isso é uma agenda que precisa ser enfrentada conjuntamente, a gente não vai evoluir. E, do ponto de vista do governo brasileiro, mais recentemente, a gente... uma coisa, por exemplo, em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi justamente discutida na época do Rio+20. Em 2016, o Brasil cria um comitê nacional para fazer observação do alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e, em 2019, essa comissão foi destituída. E, em 2023, quando o presidente Lula vai à ONU, ele justamente ele já vai com o compromisso de retomar essa agenda, mas ele faz um alerta para o mundo inteiro de que a gente está na metade do caminho e com poucos avanços, infelizmente, nessa agenda. E o governo brasileiro retomou essa agenda de forma muito forte e muito com esse objetivo de fazer uma interlocução. Como é que o Estado muda a sua atuação para que a gente possa avançar na agenda e como é que ele atua junto com as empresas, tanto privadas, mas públicas também, para que a gente possa, todo mundo, caminhar numa única direção. Então, no ponto de vista mais diretamente dos instrumentos do Estado, uma área que tinha sido tinha perdido muita força na sua capacidade de atuação era a área ambiental do governo. A gente tinha órgãos ambientais com pouco poder de intervenção, de discussão. A gente sabe que o desmatamento vinha aumentando. Isso do ponto de vista do Brasil, o principal, talvez, fonte de emissão de gases de efeito estufa, com todos os impactos ambientais que isso traz. Então, a gente teve um fortalecimento dessa agenda ambiental, tanto pelo fortalecimento dos órgãos que fazem isso, uma capacidade maior de implementação, contratação de pessoas nessa área, mas também pelo próprio governo dando foco a essa área e chamando a atenção para poder fortalecer essa. E aí começar a impor também compromissos, para o setor privado e se colocar compromissos, de retomar os compromissos de agendas anteriores que tinham sido abandonadas, acelerar metas, fazer uma série de compromissos para poder acelerar essa agenda. E aí, os dois órgãos importantes nessa área, o ICMBio e o IBAMA, estavam com uma redução de pessoal, com dificuldade de trabalho. A gente está fortalecendo esses dois órgãos para que eles possam fazer isso. E tem se discutido muito e aí eu vou deixar até para o Guilherme falar, uma agenda que aí, para além da prevenção, um pouco da discussão de mitigação e adaptação mais tradicionais, uma grande transição no projeto de desenvolvimento, que aí isso eu vou deixar um pouco para o Guilherme falar, que esse projeto e é uma coisa muito importante que tem sido ressaltado por especialistas no Brasil, que é o fato de você ter a área econômica junto com a área ambiental, pensando junto
um projeto de desenvolvimento que envolva essa grande transição ecológica, ou seja, uma mudança muito profunda na forma de fazer negócio, né? Na forma de produzir e de fazer negócio. E a gente tem feito um trabalho importante, que o Brasil precisa de um novo projeto de desenvolvimento para entrar para além da agenda ambiental, como eu falei, a gente precisa da agenda social e econômica. E justamente essas 3 agendas, elas têm que trabalhar juntas, né? Uma não é contrária à outra. Em algum momento, justamente, a discussão do ODS, ela trouxe muito essa ideia de que o ambiental poderia ser um entrave ao projeto de desenvolvimento de países menos desenvolvidos. E eu acho que no Brasil, hoje em dia, se tem uma consciência de que isso não faz o menor sentido, essa visão, que é o contrário. O ambiental e o social são grandes motores de desenvolvimento econômico. E, nesse sentido, elas trabalharem muito juntas. Então, todo um projeto de como é que você muda a estrutura produtiva, aproveita, inclusive, as nossas potencialidades naturais de uma maneira a ter um projeto mais completo, né? E não simplesmente... Eu até vi recentemente uma palestra de pessoas falando, a gente não vai ser exportador de sol e vento, né? A gente tem que produzir os equipamentos, tem que aproveitar essa energia gerada aqui de forma limpa e renovável para poder fazer produção no Brasil. E, do ponto de vista dos instrumentos, acho que depois a gente vai discutir um pouquinho mais isso, mas a gente está fazendo toda uma discussão sobre como induzir, a partir dos instrumentos que a gente tem de compras públicas, uma mudança na forma de produção e gerando incentivos às empresas. Também estamos discutindo em outras áreas, com as próprias empresas estatais brasileiras, como é que elas entram na agenda, porque elas são muito diversificadas, e têm níveis muito diferentes de maturidade. Mas eu acho que, para essa fala inicial, eu queria reforçar o fato de que a gente tem pensado essa agenda de forma bastante integrada, pensando, seja na agenda ESG, e aí entra a terceira perna que tem no G e que não tem no ODS. No ODS tem também, porque se a gente pensar o ODS, ele tem o ambiental, o econômico e social, e ele tem toda a discussão de como é que a gente torna essa agenda, que é o objetivo 17, né, que é como é que eu, na verdade, coordeno tudo isso, e que no ESG está muito claro no G ali, como é que eu faço a governança da agenda ambiental e social, que para a gente é o central. E o Ministério da Gestão, ele tem esse papel de ser, talvez, um dos locos aí de formação da administração pública voltada para que essa mentalidade esteja nos servidores, né? E aí a gente tem, a partir de formação, uma série de coisas que ajudam a gente a moldar a cabeça, a forma de pensar do servidor público, para que isso esteja já na sua atuação do dia a dia, isso seja algo central, né? Então, acho que, para começar, fazer essa fala inicial. Obrigada. Obrigado, Esther. E obrigado por ter mencionado essa evolução, né, desde o ODS até agora, e dar centralidade a esse tema de que, basicamente, as 3 letras não podem ser vistas como elementos separados, né? Elas interagem e elas têm relações sistêmicas entre esses diferentes aspectos. Mas você mencionou, Esther, já o Guilherme nessa questão do desenvolvimento, e queríamos ouvir de você, então, Guilherme, qual é a sua opinião sobre como o Estado brasileiro se manifesta nesse ponto? Obrigado, Luiz. Bom, boa tarde a todos e todas, enorme prazer estar aqui. Luiz, tive o prazer de conhecer esse ano, quando estive lá na OCDE. A Esther é uma amiga já de muitos anos, uma referência para todos nós nessa, o que eu chamo de uma nova geração, que chegou aos altos escalões do governo. A Esther talvez seja um grande exemplo, nosso querido amigo Jorge Messias na AGU. Eu fico assim muito feliz de ver o Bruno Moretti, que está na SAG, na Casa Civil também, exercendo um papel fundamental, e tantas outras pessoas dessa geração assumindo responsabilidades com uma cabeça inovadora. Queria agradecer também o convite do Fórum, a Beatriz, que me fez o convite, que é mãe de um querido amigo nosso, né, Esther? Do Lucas Teixeira, professor também da Unicamp, o professor José Roberto Afonso, que é uma referência para todos nós também, com formação na área. Para mim, quando eu vi o nome Futuro ESG, eu achei muito correto você falar que o fórum é Futuro ESG, não é Futuro ESG, Futuro com ESG. É Futuro ESG, por um motivo muito simples. Se não tiver ESG, não tem futuro. Então, e isso está muito claro, cada vez mais claro. A questão do aquecimento global, 1,5 graus, nós provavelmente vamos alcançar esse ano.
com a possibilidade ainda maior disso persistir nos próximos anos. Então, nós estamos diante de uma situação que não é uma situação onde essa agenda é importante, essa se tornou uma agenda de sobrevivência do planeta, da humanidade. Sem ela, nós podemos discutir todos os outros temas, mas nenhum deles terá alguma oportunidade de se tornar realidade. Então, eu costumo dizer que, no caso do Brasil, mas não só do Brasil, eu creio que do mundo inteiro, a agenda da sustentabilidade, como muito tempo foi chamado, né, ela era vista por muito tempo como um custo a ser pago pela preservação do futuro da humanidade. Ou seja, como a Esther falou, às vezes ela era vista como uma inimiga do desenvolvimento. Eu gostaria de fazer uma série de investimentos, gerar muito emprego, mas, infelizmente, tem aqui um tema ambiental que me limita, mas que eu preciso aceitar essa limitação. Caso contrário, isso vai dar problema no futuro. Então, ele era um custo. Mais recentemente no Brasil, e em outros países, Estados Unidos também é um bom caso, alguns governos chegaram a encarar a agenda da sustentabilidade como o inimigo, o adversário do desenvolvimento e do crescimento. O inimigo a ser combatido, a ser atacado e a ser desmantelado. E o desmantelamento dos órgãos ambientais, ICMBio, IBAMA e tantos outros, é uma evidência empírica dessa visão, que, como todos sabemos, nega o aquecimento global e etc. Qual é, eu acredito, que a mudança de visão que esse novo momento, esse novo governo traz consigo? É que a agenda do que nós estamos chamando de transformação ecológica, ela não é nem custo, nem inimiga do desenvolvimento. Ela é a grande oportunidade para o Brasil e para os países em desenvolvimento de reconstruírem um caminho de crescimento sustentado, desenvolvimento com distribuição de renda. É a grande oportunidade. Eu diria que nas últimas décadas, em muito tempo já, é a oportunidade que um país como o Brasil tem de retomar o caminho do desenvolvimento. E é a partir dessa visão que, como a Esther falou, o pilar da transformação ecológica se transforma em um elemento fundamental da estratégia de desenvolvimento do novo governo. Você sempre teve, nos governos Lula, no governo Dilma, o pilar social como um elemento chave do processo de desenvolvimento e crescimento econômico. Distribuição de renda, salário, geração de empregos, etc. Você também já tinha o pilar do investimento, o investimento público, né, que infelizmente nos últimos anos no Brasil retrocedeu, mas volta a avançar agora, em particular em infraestrutura. E eu acrescentaria agora o conjunto de investimentos em sustentabilidade. Qual é a missão do que nós estamos chamando de plano de transformação ecológica? É criar os instrumentos que capacitem o Estado e possibilitem o setor privado a realizar os investimentos necessários para nós atingirmos nossos objetivos. Porque, a Esther disse também muito bem, não será possível realizar essa transição, essa transformação, só com o setor privado, mexendo em preço relativo e esperando que as empresas e os consumidores reajam a isso. Isso já se provou completamente insuficiente. Mas também não é possível esperar que só o setor público, através de investimento público e regulamentações, resolva todo o problema. Você precisa viabilizar as duas mãos. E o nosso plano de transformação ecológica, ele busca realizar essa coordenação público-privada. Então você vou trazer alguns elementos, depois eu posso aprofundá-los aqui. Primeiro elemento,
O plano de transformação ecológica é composto de 6 eixos. O primeiro eixo, que eu vou falar um pouco mais, é o eixo das finanças sustentáveis. O financiamento aos investimentos. É o instrumento que vai viabilizar os outros eixos. E aí nós temos o eixo da economia circular, da infraestrutura verde, da agroecologia, da transição energética. Quer dizer, eixos em cada setor que congregam um conjunto grande de atores, ministérios, setor público, setor privado, secretarias, etc. Do ponto de vista do financiamento, nós estamos construindo uma agenda que começou, Então, e talvez o que tenha por ter mais crescido impacto no e debate nascido público, em seja São Paulo, a que é regulamentação, conhecida como a cidade cinza. na verdade, Então, por eu ter uma crescido lei numa que regulamente o cidade mercado de conhecida como a carbono, cidade mercado cinza, regulado de carbono. e uma cidade que é Mas veja, escondida pelos isso prédios vem e que em a natureza complemento não tem essa à presença aprovação forte, da reforma tributária, cresceu que traz essa consigo falta um imposto de seletivo que uma pode conexão incidir e também da sobre presença do atividades verde no meu cotidiano. Através danosas disso, à saúde e ao meio desse ambiente. propósito e dessa Ou insatisfação, o meu nós trabalho artístico ele não se estamos desenvolve na velha de várias maneiras dicotomia plásticas, imposto tanto ou pela mercado. arte urbana, essa minha vontade São de os dois trazer uma instrumentos que arte podem se pública combinar e democrática para em viabilizar que pode atingir qualquer o pessoa. financiamento dos Quando eu investimentos faço necessários para a o meu trabalho em transformação. vitral, que Mas é para geralmente fazer com vidro isso, você também reciclado e que precisa, traz e nós uma estamos outra nesse processo agora, uma definição do que é sustentável. E para isso nós estamos no processo, vamos lançar agora o roadmap, oficialmente estava em consulta pública, acabou agora a consulta pública, na COP será lançado o roadmap da taxonomia sustentável brasileira. Outros países já possuem a sua, o Brasil precisa da sua, e essa taxonomia, assim como o mercado de carbono, precisa respeitar as especificidades do Brasil, mas, ao mesmo tempo, introduzir e trazer elementos típicos da realidade brasileira para as nossas definições. E eu reputo muito importante, foi dito aqui mais cedo, a ideia de nós avançarmos na agenda do que muitos chamam de pagamentos por serviços ambientais. Para os países de desenvolvimento, essa agenda, inclusive, é mais importante do que, por exemplo, uma agenda de mercado de carbono. Por quê? Porque a agenda do mercado de carbono, tradicionalmente, só beneficia ações que geram adicionalidade. A manutenção de uma floresta não gera adicionalidade, portanto, a depender do critério que você adote, o que eu acho um equívoco grande, não estaria sujeita, digamos assim, a ser enquadrada dentro do mercado de carbono. Então, vejam as complementaridades. Você precisa de um mercado de carbono, você precisa de uma taxação verde, você também precisa de uma taxonomia que defina tudo isso e você precisa de uma legislação de pagamentos por serviços ambientais. E, por fim, eu vou trazer um outro elemento que nós estamos trabalhando aqui, é composto de 2 elementos, e depois, ao longo da nossa conversa, eu posso trazer outros. Que é o elemento o Brasil realizará a primeira emissão de títulos soberanos sustentáveis. O arcabouço para essa emissão já está definido, foi apresentado pelo Tesouro Nacional, estamos só esperando as treasuries nos darem um alívio para a gente conseguir emitir a um preço razoável. E essa emissão não só será a primeira, o Chile já tem mais de 20, a gente está muito atrás desse ponto de vista, mas ela vai abastecer o Fundo Clima, que é um fundo reembolsável. Você tem o Fundo Amazônia, que é um fundo não reembolsável. O Fundo Clima é um fundo reembolsável gerenciado pelo BNDES, que vai selecionar um conjunto de projetos ligados àqueles outros eixos, eu falei em 6 eixos da transformação ecológica, certo? O eixo da transição energética, o eixo da economia circular, certo? O eixo da agroecologia, etc., etc., ele vai selecionar esses projetos e financiar com uma taxa de juros que é similar às treasuries norte-americanas. Porque nós captamos em dólar, e como é um título verde, ele tem um spread um pouco mais baixo, a gente consegue financiar a um custo muito menor do que qualquer pessoa que hoje fosse pegar uma TLP no BNDES. Então, são conjuntos de instrumentos que visam viabilizar
enorme conjunto de investimentos que são necessários para a transformação ecológica. Investimentos públicos e investimentos privados. O PAC hoje é muito mais ligado à sustentabilidade. O Plano Safra, eu sei, porque isso é feito na minha secretaria, a subsecretaria de Política Agrícola está lá na SPE, ele hoje tem uma característica de sustentabilidade que ele não tinha no passado. Então, como a Esther falou, criar uma cultura nas ações, nos projetos e nas atividades do setor público e do setor privado que viabilizem essa transformação. Então, para uma fala inicial, eu fico por aqui, aí depois a gente retoma o debate. Obrigado, Luiz. Obrigado, Guilherme. Com certeza vamos voltar a alguns desses temas, mas eu queria atravessar o Atlântico agora, Jaime. Quais são claro que um país como Portugal, na Comunidade Europeia, na União Europeia, não está alheio às iniciativas da Comissão e do contexto europeu mais amplo. Quais são, na sua opinião, os principais desafios que o país deve enfrentar, ou espera-se que enfrente nos próximos anos nessa área? Muito bem. Antes de mais, gostava de agradecer ao Marvel o convite para estar aqui. Eu, de facto, conheço o Luís Melo há já bastantes anos, dos tempos em que temos articulado na OCDE, e é um prazer estar aqui também com altos representantes do Governo do Brasil. Eu sou dos que acreditam muito nas relações entre Portugal e o Brasil e que, de facto, os nossos dois países, para além da identidade histórica que têm, de facto, muito a fazer do ponto de vista de cooperação e, sobretudo, de troca de boas experiências. A questão da agenda da sustentabilidade está em Portugal, obviamente, presente há já muitos anos, como não podia deixar de ser, e faz parte daquilo que são, na minha opinião, duas dimensões. Por um lado, um caminho que o próprio país fez nos últimos anos, depois de ter aderido à União Europeia e de ter cruzado um caminho de desenvolvimento, de certa forma estar em linha com aquilo que são as grandes tendências internacionais e de trazê-las para aquilo que é a sua economia, a sua sociedade e, sobretudo, a sua visão de futuro. E, por outro lado, também em linha com aquilo que são, obviamente, as próprias dinâmicas, como disse muito bem Luís, da própria Comissão Europeia. Portugal é um país que faz parte há já muitos anos da União Europeia e tem sido, desse ponto de vista, uma boa prática e um bom exemplo nessa matéria. Eu diria que, relativamente à questão da agenda ESG, portanto, tudo o que tem a ver com estas questões da boa governance, da questão da sustentabilidade e tudo o que está associado a estes princípios que todos sabemos e, portanto, vou, obviamente, coibir-me de estar aqui a referi-los. Nós temos aqui, claramente, algumas áreas que eu gostava de referir muito rapidamente, para também não tomar muito tempo. Primeiro tem a ver com a questão da governance. Sendo o ESG em si mesmo um eixo muito ligado às questões da governance, é claro que este tema da implementação do ESG num país como Portugal, que é um país pequeno, mas que obviamente é um país muito aberto, um país que nos últimos anos se constituiu cada vez mais como uma plataforma do ponto de vista de relações internacionais, de captação de investimento, de promoção de novas práticas no exterior, resulta muito de um contato de confiança que tem que existir entre o Estado e a sociedade civil. E, portanto, eu diria que, desse ponto de vista, o caminho faz-se fazendo, mas vem-se fazendo há algum tempo. O Estado, portanto, e o Governo, nas suas diferentes dimensões, nomeadamente através dos ministérios que têm responsabilidades nessas áreas, de economia, ambiente, há já muito tempo que têm uma prática instituída através de ligação a algumas entidades de intermediação, como são associações empresariais, outros organismos, inclusive ligados ao mundo académico, têm promovido uma agenda de dinamização e de promoção destes princípios de forma muito intensa junto das empresas. E, portanto, essa é a primeira nota que eu gostava de dar. Há aqui um contato de confiança que existe do ponto de vista de governance, que passa muito por esta relação entre o Estado e a sociedade civil, e quando digo a sociedade civil, digo, obviamente, muito o mundo empresarial, e que, de facto, se está consolidado, faz parte desta agenda. Portanto, nós, no próximo ano, vamos celebrar 50 anos de democracia, portanto, o tempo voa, né? O 25 de Abril vai fazer no próximo ano 25 anos, e há, de facto, aqui, não podemos deixar de referir isso, uma espécie de evidência daquilo que já é uma prática instituída a nível desse contato de confiança de governance. A outra situação tem a ver com aquilo que é a distinção que temos que fazer ao nível das empresas, e passando para o lado da economia, do ponto de vista da sua capacidade de implementação e daquilo que é a sua perspectiva no futuro em relação a esta matéria. E nós temos que distinguir, é exemplo do que acontece no Brasil, naturalmente,
dois grandes tipos de empresas. Temos as grandes empresas, naturalmente, as multinacionais que temos cá em Portugal. Aliás, tivemos até há pouco tempo uma boa empresa brasileira em Portugal, a Embraer, continua cá indiretamente através da Aeronova, mas pronto, é um exemplo de sucesso de uma empresa de referência global brasileira que se instalou cá no nosso país. Temos, além das multinacionais, as grandes empresas de referência, as EDPs, as Calpes e outras, não vou estar aqui a referi-las a todas, e temos depois um outro mundo, que é um mundo importante, que são 98% de PMEs, que são a base da nossa economia. E aqui é que, de facto, o caminho se tem que fazer, porque as PMEs vivem hoje tempos difíceis, dada a situação de crise internacional que, como sabemos, está a existir. Muitas delas, infelizmente, não se dotaram do ponto de vista de recursos em termos de capacitação para poderem, para além daquilo que é a sua gestão diária de negócio, assumir estas dimensões de uma forma relativamente sustentada. E, portanto, há aqui um caminho que eu diria de cooperação, de consolidação, de dinamização, onde o Estado vai ter também, de certa forma, que reforçar a sua intervenção e as próprias associações empresariais de outra matéria. Portanto, essa é a segunda nota que eu gostava de dar. A terceira nota tem a ver com a ligação à União Europeia. Portugal é há muito tempo uma boa prática nesta matéria. Como país pequenos que somos, nós temos sabido nos últimos anos, quer em termos de aproveitamento dos fundos estruturais, quer em termos de seguir aquilo que são as dinâmicas das diretivas europeias na área económica, da concorrência, na área do ambiente e noutras áreas, aquilo que é um caminho de muito boas práticas. E, portanto, em relação ao ESG, tem-se feito nos últimos anos um trabalho muito forte, conduzido, obviamente, pelo Governo e pelos seus ministérios e agências públicas, mas onde há também uma intervenção das associações e de outras entidades que têm assento em outros órgãos complementares, como o Conselho Económico e Social, o Comitê das Regiões e outras dinâmicas que são, de facto, muito importantes. Eu aqui dava nota também de um aspecto que me parece importante, que é a questão do território. Nós somos um país pequeno, ao contrário do Brasil. Mas, apesar de sermos um país pequeno, somos um país que tem um território muito consolidado. Temos, de facto, um interior cada vez mais despovoado, temos, obviamente, um litoral mais dinâmico, mas as autarquias têm cada vez mais um papel muito importante do ponto de vista daquilo que é o seu papel de responsabilidade na promoção das políticas públicas de desenvolvimento nos seus territórios. Os autarcas hoje, para além de gestores dos seus territórios, são verdadeiros operadores de modernidade nos seus territórios. E a maior parte deles são pessoas de uma nova geração que estão perfeitamente sintonizados com estas dinâmicas que têm a ver com a sustentabilidade, com a economia e com tudo o resto. Muitos deles têm assento no Comitê das Regiões e noutros órgãos importantes a nível europeu. E, portanto, há aqui também, e com isto termino, uma espécie de contrato de confiança entre o Estado Central e as próprias autarquias, que, na minha opinião, no futuro vai ser muito importante. Nós vimos a discutir aqui em Portugal há muito tempo, apesar de um país pequeno como somos, as questões da descentralização, as questões da regionalização. É um caminho que se tem vindo a fazer. Ultimamente houve passos importantes dados nessa matéria, com a concentração de algumas competências nas CCDRs, que são as Comissões de Coordenação das 5 regiões plano que nós temos, além, obviamente, dos Açores da Madeira, que são governos autónomos. Mas, portanto, há aqui um caminho de concertação entre aquilo que é o Estado Central e o território que tem vindo a acontecer. A OCDE, como sabemos, e eu sei e acompanho, tem feito um trabalho muito interessante nesta matéria e, portanto, acho que estamos a fazer o caminho que temos que fazer, mas claramente muito sujeito àquilo que são as condicionantes que nós temos do ponto de vista económico. Um tecido empresarial muito pulverizado e que precisa de um apoio e de uma capacitação e intermediação para que possa, de facto, responder a estes desafios. Do ponto de vista de implementação no terreno, uma maior ligação entre o Estado Central, as autarquias, sempre em articulação com a Comissão Europeia e com as entidades internacionais, para que isto, de facto, possa ter sucesso. Muito bem. Jaime, antes de passar de volta para o Guilherme e para a Esther, Jaime, você mencionou uma coisa muito importante, que são essas assimetrias, não é? Assimetrias territoriais, assimetrias entre as empresas. Fala-se muito na Europa agora, no contexto da nova diretiva sobre a normatização, não é? Do relato da sustentabilidade entre as empresas. Isso, claro, que cria um ônus muito diferenciado e que as capacidades, não é, das empresas em responder, em cumprir com as suas obrigações, não é muito diferente dentro de uma própria economia. Quais são, na sua opinião, os principais eixos, digamos, de atuação do Estado? Como o Estado pode atuar nessa área de forma concreta, visto que não só como Portugal, a maioria dos países, as empresas pequenas não só são a maioria em números, mas também em emprego, em seu impacto social. Então, qual seria o papel do Estado aí? Não, eu, para ser sintético, diria que o Estado tem que, obviamente, que fazer várias coisas, mas basicamente fazer o seguinte. Primeiro tem que criar
uma política integrada de resposta a esta matéria. E, portanto, isto faz-se através daquilo, e penso que Esther já está a falar nisso, de haver uma maior articulação entre as políticas públicas setoriais ministeriais. Nós temos uma tradição há muitos anos, nos governos centrais, de uma pulverização de áreas de intervenção, a questão da economia, a questão da ciência, a questão das finanças, agora também a questão do ambiente. E, portanto, eu acho que o Estado dificilmente conseguirá dar respostas concretas do ponto de vista da política pública e da sua responsabilidade de ser uma espécie de promotor desta agenda e criar os instrumentos para que isso possa acontecer, se não houver, como eu acho que nos últimos tempos tem, apesar de tudo, havido, esta capacidade de articulação. Os fundos comunitários aqui têm um papel muito importante. Para um país pequeno como Portugal, e mesmo nos outros países europeus, mas em particular num país como Portugal, onde os fundos comunitários têm um papel muito importante do ponto de vista de financiamento ao investimento e público, e nós temos neste momento 2 grandes instrumentos a decorrer, que é o PRR, que é um instrumento que foi criado no contexto da crise pós-pandemia e que foi uma espécie de decisão europeia para dar resposta à crise que se criou nessa altura e, portanto, que tem sido muito vocacionado por estas políticas de correção estratégica de problemas que temos. E temos o novo Portugal 2030, portanto, que é o programa de coesão que tem vindo no ciclo dos anteriores. E, portanto, os eixos que estão a ser desenvolvidos nestas áreas, mesmo a resposta ao ESG, implicam já uma articulação que tem que existir entre as diferentes entidades ministeriais e as agências públicas, portanto, a área do ambiente, a área da economia e tudo o resto. E, portanto, é preciso criar uma espécie de ideia de one-stop shop. Falando um pouco naquilo que é a experiência que eu pessoalmente tenho e outros também têm, da área digital, é importante que se crie no Estado e, portanto, nas agências governamentais, uma espécie de uma entidade, de um ponto de entrada, que seja um ponto de entrada único, mas que dê resposta de forma integrada a estas questões. Porque a pior coisa que podia acontecer era não haver isso e, portanto, haver uma pulverização do ponto de vista. A primeira questão é resposta rápida, ágil, fácil e tornar os instrumentos adequados e objetivos. A segunda nota parece-me que tem a ver com opções. E, portanto, quando os recursos são escassos, e eles são escassos, nós temos que fazer opções e temos, sobretudo, que decidir os investimentos em função daquilo que sejam as expectativas que possam ter para o futuro. E, portanto, quando se trata de ESG e quando se trata de investimentos na área da sustentabilidade, nós temos que fazer aqui um compromisso entre a dimensão económica e a dimensão social e a dimensão territorial. E, portanto, é preciso, de facto, criar aqui um contexto em que os investimentos que nós precisamos, e um país como Portugal, que tem tido nos últimos anos um crescimento muito grande, sobretudo à custa do turismo e de atividades mais dos serviços, tem que repensar e tem que retomar um pouco a sua agenda industrial e ligada, sobretudo, a setores mais estruturantes do ponto de vista da criação de riqueza. Isso passa, naturalmente, por dar a estas agendas uma dimensão muito grande da sustentabilidade. E também aqui é preciso que, de facto, os incentivos que são dados à captação de investimento sejam norteados para este tipo de situações. Nós precisamos, e falando, por exemplo, da agenda Portugal-Brasil, é uma agenda onde eu acho que a questão do investimento é absolutamente crítica. Da mesma forma que é importante falar no investimento brasileiro em Portugal, também é importante falar no investimento português do Brasil. E, portanto, nós temos que reforçar também, por exemplo, na área industrial, dinâmicas que permitam que a indústria moderna que já existe hoje no Brasil, e que é conhecida na área das tecnologias, na área da aeronáutica e noutras áreas, possa ela própria também beneficiar daquilo que é o papel que Portugal tem como pequena plataforma a nível europeu e mundial e criar essas cenários. O ESG é aqui uma bandeira, mas é uma bandeira importante, porque é, no fundo, um requisito para que as próprias empresas possam ter sucesso. Aliás, um dos maiores critérios de validação disto é que, por exemplo, o financiamento bancário no futuro vai ter critérios de avaliação ligados à questão da sustentabilidade. Portanto, muitas empresas poderão, no futuro, não ter condições para aceder a crédito bancário se não tiverem estes requisitos básicos. Portanto, não falamos até de uma questão estratégica, falamos de uma questão até de sobrevivência financeira. Muito bem, obrigado, Guilherme. Jaime, Guilherme, voltando ao tema do plano de transformação ecológica, porque o Jaime mencionou 2 palavras-chave que são essenciais, né? Políticas integradas e articulação. No caso do plano, pela sua descrição, esses 6 eixos enfim, a articulação é central a qualquer ambição multidimensional como esta. Como se faz isso no caso brasileiro? Qual é a sua experiência e qual é a sua ambição nessa área? Pergunta fácil. Pergunta simples. Mas eu acho que a Esther já deu um elemento para responder essa pergunta. Assim que o novo governo tomou posse,
e o ministro Fernando Haddad assumiu o Ministério da Fazenda, nós tivemos algo que eu reputo como raro, que é o fato da área econômica, né, o Ministério da Fazenda também trazer para si essa agenda. Então, na minha secretaria, a Secretaria de Política Econômica, nós criamos uma subsecretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, estamos chamando especialista de lá, que saiu dessa subsecretaria, dessa equipe, que é uma equipe pequena, mas é uma equipe muito especializada no tema, dali que saiu boa parte da articulação, a coordenação da proposta do mercado de carbono, é dali que está saindo agora a proposta da taxonomia sustentável e tantos outros elementos voltados para o plano de transformação ecológica. Ao mesmo tempo, o ministro nomeou um assessor especial dele para esse tema, o Rafael Dubé, que ficou responsável por organizar essa agenda mais ampla, intersetorial, interministerial, entre as áreas de governo e, junto com a nossa equipe, trabalhou na formulação do plano de transformação ecológica, que envolve diversos ministérios. Só para você ter uma ideia, o mercado de carbono envolveu mais de 10 ministérios, a elaboração da proposta no mercado de carbono. O que eu acho que é fundamental aqui? Em primeiro lugar, não é só no Ministério da Fazenda que isso ocorreu. Em vários ministérios há uma área, um setor, uma secretaria, uma subsecretaria voltado para esse tema. A ministra Esther já disse aqui de como esse tema também está no centro das preocupações dela para se tornar uma cultura do Estado brasileiro. Assim como nós criamos no Brasil a cultura muito bem-vinda da responsabilidade fiscal, no sentido de que toda ação, todo projeto precisa ter uma análise de impacto, impacto fiscal, quanto vai custar, como eu vou financiar, nós também temos que ter uma cultura de analisar as propostas e os projetos do ponto de vista do seu impacto social e ambiental. E nós estamos trabalhando nesse momento para criar esse, digamos assim, a gente gosta muito dessa palavra atualmente, arcabouço, para endereçar essas preocupações. Mas eu quero complementar com um último elemento que eu acho que é fundamental. Nós estamos falando aqui no âmbito do Estado. Então, dentro de um Estado nacional, dentro de um governo, você tem que ter uma articulação entre os diversos ministérios, diversas áreas de governo, entre o governo central e os governos subnacionais. Então, essa passagem é muito importante, porque a política pública ocorre no território, ela não ocorre na cabeça de um formulador nacional, e no Brasil isso é mais verdade ainda, exatamente pela nossa extensão territorial e pelas diferenças, né? Então, falando aqui, o Pedro estava falando de Amazônia. A Amazônia é muito diferente do semiárido nordestino ou do sul do país, né? Mas eu acho que também, eu já tinha falado da necessária interação e articulação entre o público e o privado, mas eu vou trazer um elemento novo, que eu acho que é um elemento crítico para nós pensarmos o tema ESG e da sustentabilidade. Não haverá solução em nível nacional. Isso está muito claro para todos nós. O problema da crise climática não se resolve dentro dos estados nacionais. É preciso um esforço global, e nós temos aqui sim uma falha grave da construção dos instrumentos globais. Nós temos as COPs, etc., mas mesmo os instrumentos que os países se comprometem, eles acabam tendo dificuldade de validar. Eu não estou falando aqui só dos 100 bilhões, por exemplo, das políticas dos recursos que os países ricos prometeram e ainda não financiaram um fundo para os países pobres em desenvolvimento. Eu estou falando aqui de algo muito mais profundo, que é o seguinte: o que nós vemos hoje? Está claro para todos os países que a agenda da sustentabilidade traz junto consigo a agenda do desenvolvimento. Desenvolvimento, para simplificar, eu sempre falo assim nas minhas aulas para os meus alunos de primeiro ano, desenvolvimento são duas coisas, é transformação produtiva e transformação social.
Se você conseguir ter essa transformação produtiva e social progressiva, você está falando de um processo de desenvolvimento. E os países perceberam isso. Os Estados Unidos estão com um plano ultra agressivo na questão da transição energética. A Europa também tem um plano muito bem financiado. Só que olha o que vai acabar acontecendo. Você saiu da lógica da globalização concentradora da década de 90, onde a lógica da globalização era a orientação pelas empresas por menores salários, menor regulação, menos leis trabalhistas, e isso, obviamente, gerou distorções. Você entrou agora numa onda que eu acho importante, a retomada das políticas industriais, que o Francisco disse aqui, só que voltadas para dentro. O reshoring, que o pessoal fala, é muito mais importante hoje para os países do que, por exemplo, o power shoring ou uma distribuição do investimento naqueles países que têm a pegada de carbono mais baixa. Então você, na verdade, cria incentivos desiguais. Porque quem tem mais espaço fiscal, e não entenda aqui espaço fiscal por tamanho da dívida pública. Espaço fiscal, nesse sentido que eu estou falando, tem a ver com a força da moeda. Quem tem moeda conversível forte, faz pacotes fiscais gigantescos, redireciona todo o investimento em transformação ecológica para si mesmo, e aqueles países que precisam se desenvolver a partir dessa plataforma não têm esses instrumentos, nem fiscais, porque eles não têm moeda conversível, e nem financeiros, porque todo o fluxo de capital está indo para os países centrais. Então, eu acho que o nosso grande desafio é, claro, construir os planos de transformação ecológica em cada Estado nacional, que todos eles sejam capacitados, tenham apoio técnico, para construir os seus planos de transformação, olhando a sua realidade e o que eles podem contribuir. No caso brasileiro, principalmente, uso da terra. No caso europeu, principalmente, produção de energia e assim por diante. Cada um tem o seu desafio específico que tem que ser endereçado através dos múltiplos instrumentos, taxação, crédito. Como eu falei, o Plano Safra hoje ele dá um crédito mais barato para quem tem boas práticas ambientais. Bom, então isso nós precisamos avançar. Mas nós precisamos avançar também em instrumentos de coordenação global para que o fluxo de investimentos se direcione para aqueles países que realmente precisam se desenvolver, né? E que hoje encontram, na verdade, uma barreira a esses projetos nacionais dos países ricos que redirecionam o investimento para o seu próprio país, ao invés de distribuir isso globalmente e fazer realmente uma reglobalização fundada no tema socioambiental. É isso. Obrigado, Guilherme. Não, realmente a articulação a nível global é essencial, né? Questões ambientais são, em última instância, bens públicos globais, né? Que requerem articulação, requerem reconhecimento de realidades específicas, não é? Conhecimento dos instrumentos que são, enfim, que têm o potencial de redução de emissões, que têm potencial de aplicabilidade dentro de cada país. Então, é um diálogo extremamente fundamental. Mas eu queria voltar no seu caso, Esther. Você mencionou logo no começo a questão de integração de políticas, que o Jaime retomou, articulação, que também o Guilherme retomou. E eu achei muito interessante a forma como você colocou isso, Esther, da mudança de cultura. Não é? A gestão do setor público em última instância, também criação de culturas, criação de capacidades, de competências, mas também de cultura. O Estado tem 1000 ferramentas, né? Compras públicas, políticas de recursos humanos e mais tantas. Qual é, na sua opinião, ou quais são as formas de implementar esse câmbio de cultura, então, e de articular esses instrumentos? Bom, acho que tem, de fato, como você disse, né, Luiz, tem vários instrumentos que o Estado pode utilizar para isso. E aí eu queria dar alguns exemplos, né, internos, que são um pouco de mudança na gestão, a maneira de fazer avaliação, a maneira de formação dos servidores, e também de estímulos na interação que o setor público tem com o setor privado. A gente tem uma série de... essa discussão de parcerias público-privadas, elas acontecem em diversos âmbitos, né?
A gente está, na verdade, o governo federal, ele não exceto os governos, né, exceto pelas suas estatais, eles não produzem nada diretamente. Eles, em geral, compram do setor público, do setor privado, e esses instrumentos, o poder de compra do Estado, ele acaba sendo um indutor gigantesco de boas práticas, dependendo da maneira que você utiliza ele. E, obviamente, os instrumentos dos próprios ativos da União, né, seja os seus imóveis, mas também as suas empresas, que podem também ter um papel importante nos setores onde atuam, né, inclusive sendo inspiração para outras empresas, né, e gerando uma boa concorrência no sentido de boas práticas. A gente também tem, no caso do setor privado, depois eu vou exemplificar um pouquinho cada um desses, mas no mesmo setor agrícola brasileiro, né, hoje a gente tem uma discussão, estamos discutindo o acordo comercial com a União Europeia, e a União Europeia, ao mesmo tempo, botando uma série de legislações que podem, independente do acordo, gerar algum tipo de barreira se a gente não tiver, no ponto, pelo parte do setor produtivo brasileiro, uma adaptação a essas regras. E aí você também tem instrumentos, um instrumento muito poderoso, como é o caso do Cadastro Ambiental Rural, que é essencial, dependendo da maneira como você utiliza ele, para viabilizar que a produção nacional possa ter acesso a mercados e possa ser feita da maneira correta, etc., garantindo rastreabilidade, uma série de coisas. Você tem... E aí, justamente uma outra discussão importante é a maneira como você garante a inclusão da sociedade, né? E aí, desde a inclusão digital, a questão da educação, da formação da população, então são uma série de instrumentos. E aí eu queria dar alguns pequenos exemplos assim, né, sobre cada um desses. E aí, talvez começando pela discussão de compras públicas, né? A gente tem feito uma série de coisas que já estão prontas, né? E é casos na área mais social, por exemplo. Justamente no 8 de março, a gente fez uma regulamentação da lei de licitações que exige cotas para mulheres vítimas de violência. E isso é uma situação social grave, que precisa de enfrentamento, né? E muitas vezes, as mulheres precisam de uma solução financeira para poder sair de um ambiente de violência. E aí você, por meio das compras públicas, exige que quem for prestar o serviço para o setor público contrate mulheres vítimas de violência. Da mesma maneira, a gente fez também um critério de desempate na licitação para empresas que promovem ações de igualdade de gênero dentro da sua direção, etc. Então, exemplos de uma coisa bem concreta que você faz, por meio da utilização do poder de compra, vai induzindo mudanças por parte do setor privado. A gente está fazendo toda uma discussão de compras sustentáveis, né? Eu vou dar um exemplo que até já virou um pouco anedótico dentro do governo, que a Embratur ia fazer um stand do Brasil em algum evento, e ela queria comprar só, a compra fosse toda de insumos e de produtos sustentáveis, desde o copo de papel, por exemplo, que é uma coisa básica, e ela não conseguia, por meio das leis de licitações brasileiras, fazer isso, porque, em geral, é mais caro, tem algum tipo de... são menos fornecedores, aí diminui concorrência, etc. Então, uma coisa muito básica que você precisa ir pensar na regulação para poder permitir, a gente está fazendo uma discussão interna de como é que a gente transforma as nossas compras sustentáveis como forma de indução, né? No caso de compras, também, um outro exemplo é a compra do pequeno agricultor para alimentos, né? Você tem na área da educação, você tem na área de merenda escolar, na área do Ministério da Defesa, na verdade, das forças, elas compram muitos alimentos, e você pode simplesmente botar uma exigência de compra de pequeno agricultor, de um produto que vem da agroecologia, e com isso você garante para aquele produtor uma capacidade de manter a sua produção, e ele, na verdade, vai vender para o setor público, porque é um grande comprador, ou talvez o maior comprador individual, e ele vai ter capacidade de vender para o setor privado um produto que é orgânico, que tem mais, um produto que tenha mais, que seja bom para a sociedade como um todo, e aquele processo do governo acabou induzindo esse tipo de prática, né? A gente, na verdade, estendeu isso, inicialmente era para a educação e depois para a defesa, que são duas grandes áreas, mas acabou estendendo para qualquer compra de alimentos, um percentual mínimo de compras do pequeno agricultor com comprovação de produtos de origem orgânica, etc. A gente também fez, na área de transformação digital, a gente tem feito um trabalho muito grande por parte do governo de transformação digital, só que a gente começou a perceber
que você estava gerando uma certa exclusão de parte da sociedade, né? Então, agora a gente está muito preocupado nesse processo da inclusão digital como algo essencial para você permitir que toda a sociedade aproveite de um ganho que vai ser um ganho que vai acontecer, não, obviamente, não só no governo, né? A gente todo o nosso projeto de política industrial passa por uma discussão da transformação digital do setor privado, e se você não tiver a sociedade com capacidade, com letramento, né, com conectividade, com uma série de coisas para poder fazer uso daquilo, a gente vai ter perdas, né? E aí, uma outra área, como eu tinha mencionado, o CAR, justamente é um instrumento que foi pensado inicialmente para garantir, né? Você tem o Código Florestal Brasileiro, que definiu como para cada bioma, né, o nível mínimo de manutenção de mata nativa, né, de não poder desmatar, e você precisava de um cadastro justamente que permitisse fazer o controle disso. E a gente está fortalecendo esse cadastro, porque ele vai ser essencial depois para o produtor rural, e as pessoas acham que o cadastro é algo que gerou algum conflito com a área do agronegócio. É o contrário, o agronegócio ele precisa disso para poder demonstrar a sua sustentabilidade e poder ser vendido para fora. E aí, em processos mais internos, né, a gente tem feito por meio no caso específico dos servidores públicos, pela ENAP, uma série de cursos de formação que permitem você mudar um pouco na verdade, trazer elementos para os servidores públicos importantíssimos na forma dele atuar. E aí, a gente tem feito um programa antirracista, né, uma formação para antirracista, porque a gente percebia, e aí, na verdade, a gente já está estendendo isso para anticapacitista, todas as formas discriminatórias. Estamos discutindo internamente um GT de combate ao assédio e discriminação, porque você percebia que a gente está tentando aumentar a diversidade no setor público brasileiro, nos servidores públicos, na burocracia, e você tem ainda ambientes muito discriminatórios, que as pessoas negras que entravam, às vezes mulheres, estão em ambientes que não são saudáveis, e você não conseguia fazer com que as pessoas tivessem vontade de continuar ali. Então, estamos fazendo um trabalho grande no GT de combate à discriminação e assédio para justamente fortalecer e criar ambientes saudáveis para que a gente possa ter uma mudança na composição da burocracia e ela seja um indutor de mudanças de políticas, né? Então, a gente tem feito tanto na área ambiental quanto social, uma série de iniciativas de ter um Estado mais representativo, um Estado que olhe mais para essas questões, para que ele possa, de fato, apoiar e induzir o setor privado. E aí, acho que a última área que eu ia falar é nas próprias empresas estatais, né? A gente tem o Banco do Brasil, ele é o banco considerado, pelo 4º ano consecutivo, se não me engano, o banco mais sustentável. A Petrobras tem tido um papel fundamental na transição ecológica, na transição energética. Então, você pensa uma empresa cuja base é o carbono, né, é o petróleo, né, justamente o combustível fóssil que a gente quer que no futuro não seja a base da energética de nenhum país, e ela está justamente atuando para ser um dos vetores de transição energética. Então, a gente tem feito um trabalho, e aí você tem uma outra na Embrapa, você tem outras empresas brasileiras, e o que a gente percebeu a partir da Secretaria de Estatais é que a gente tem no Brasil são 40 grupos, né, e, na verdade, mais de 120 empresas estatais federais, cada uma num grau de maturidade muito diferente na agenda ESG, né? E a gente tem feito agora um projeto de tentar minimamente homogeneizá-las no sentido da compreensão da importância dessa agenda, que elas possam ser indutoras de práticas nos seus setores, né, e mostrar como tem sido nas grandes empresas, elas já estavam bastante avançadas nisso, mas as menores ainda estavam um pouco mais, de certa maneira, mais atrasadas nessa agenda. Então, a gente também tem utilizado as empresas para que elas atuem nos seus setores e sirvam tanto como um modelo importante, mas também tanto como indutoras de boas práticas, mas como na sua atuação, mantenham essa agenda muito forte, né? Então, acho que a gente tem, enfim, uma série de elementos que a gente poderia continuar aqui por muito tempo, mas acho que já, pelo adiantado da hora aqui, já vou me deter nesses exemplos. Obrigada.
Obrigado, Esther. Realmente, eu acho que já temos uma ideia para um próximo fórum do FIB articular essas questões todas. Eu tenho várias perguntas aqui que foram transmitidas e eu gostaria de, pelo menos, selecionar 3, uma para cada panelista. Guilherme, no seu caso, a pergunta é como vem sido feita a articulação entre os ministérios setoriais no plano de transição e com o Congresso Nacional? Bom, no caso dos ministérios, como eu disse, todos os projetos que envolvem financiamento, instrumentos, eles são construídos em mesas gigantescas, na verdade. Às vezes, nas nossas salas de reunião, mal cabe as pessoas ali, tem 15 ministérios envolvidos. E a ideia é que esses instrumentos tenham que ser úteis, ou possam ser úteis, para cada uma das agendas setoriais. Eu falei de vários instrumentos, por exemplo, não falei de um aqui que ainda não foi anunciado em sua forma final, mas que está sendo trabalhado, que é a possibilidade de hedge cambial, proteção cambial para atração de investimentos atrelados à transformação ecológica, né? Então, todos esses instrumentos, mercado de carbono, taxonomia, eventualmente essa proposta que deve avançar, o próprio Fundo Clima, são discutidos não só com outros ministérios, mas, por exemplo, com o BNDES participa, IPEA em vários momentos participam, os bancos públicos e empresas públicas podem participar. Obviamente que, do ponto de vista dos planos específicos setoriais, os ministérios eles se articulam em grupos menores. Por exemplo, o Plano Safra, nós envolvemos, além do Ministério da Fazenda, evidentemente o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, o ministro Carlos Fávaro e o ministro Paulo Teixeira são interlocutores imediatos no caso da agricultura. Mas, eventualmente, em alguns casos, podemos envolver também o MDS, o Ministério do ministro Wellington, e outros ministérios afeitos ao tema, né? Então, as políticas setoriais, elas têm uma articulação dentro das suas áreas e as políticas de financiamento são muito mais interseccionais. Por outro lado, o que eu acho que a ministra Esther trouxe e que a gente também se preocupa, eu repito, eu creio que a agenda ESG ou da sustentabilidade, ela não pode ser uma agenda de projetos. Ela não pode ser uma agenda vinculada a elementos da política de cada setor. Ela tem que permear todos os investimentos públicos, todos os investimentos privados, e nós temos que ter instrumentos para direcionar a atuação tanto pública quanto privada. Então, esse é um desafio que eu acho que não é de pequena monta, é um grande desafio. É realmente transformar a questão da sustentabilidade social e da sustentabilidade ambiental uma cultura. Então, sempre que eu for pensar em uma nova política pública, em um novo projeto de investimento, quais são os impactos? Existem alternativas melhores? E nisso, eu termino por aqui, eu acredito que nós tenhamos que avançar fortemente em uma agenda de avaliação ex ante e ex post das políticas públicas, certo? Sempre com muito cuidado para que a metodologia dessa avaliação seja uma metodologia adequada aos objetivos da política e à realidade do país. Por que eu digo isso? Né? Porque muitas vezes nós podemos fazer uma avaliação simplista, por exemplo. Olha, essa política aqui ela não reduz o coeficiente de Gini, então ela não é boa socialmente. Só que o coeficiente de Gini, por exemplo, não leva em consideração que a distribuição de renda no Brasil não é só concentrada, ela é extremamente polarizada, não é só no Brasil, não, quase no mundo inteiro, mas o Brasil é pior. Né?
no topo. Então, às vezes você faz uma política que mexe pouco no coeficiente de Gini, mas ela pode ter outros impactos positivos, inclusive do ponto de vista distributivo. Então, não basta você fazer análises superficiais do impacto da política. Você tem que desenvolver os indicadores corretos, as métricas corretas, e linkar essas métricas aos objetivos das políticas. Só assim, com uma cultura de Estado que incorpore como elemento fundante da construção de cada política pública a agenda ESG, e também que avalie a eficácia dessas políticas sob o ponto de vista da sustentabilidade, é que eu acho que a gente vai conseguir dar o passo necessário para, ao menos, almejar o objetivo os objetivos de desenvolvimento sustentável e o volume de investimentos que os países precisam para fazer frente ao tamanho do desafio da crise climática. Obrigado, Guilherme. Eu vou consolidar algumas perguntas para o Jaime e para a Esther. Jaime, brevemente, a área de transformação digital, que é a sua área de grande experiência, como se articula com a agenda ESG? E, Esther, duas perguntas que eu vou condensar em uma. Implicações, repercussões nas políticas de recursos humanos no Estado. Muito bem. Estas duas agendas já estão por si próprias articuladas. Aliás, se virmos a nível da Comissão Europeia, existe a conhecida estratégia do Double Twin, portanto, ou seja, a agenda da sustentabilidade e a agenda digital já fazem parte de uma estratégia integrada. Agora, o que eu acho é que, efetivamente, nós temos que ter capacidade de, do ponto de vista operacional, articular melhor. Ou seja, enquanto que no digital há um caminho que já foi feito, no caso português, há mais ou menos 20 anos, e que já tem, obviamente, uma expressão do ponto de vista daquilo que é a melhoria do Estado, das empresas também temos, obviamente, resultados já muito positivos, e noutras entidades ligadas à nossa sociedade. No caso da sustentabilidade, esta é uma agenda mais recente. E, portanto, eu veria muito rapidamente duas coisas. Primeiro, que o digital possa ele próprio ser utilizado como um instrumento que favorece a questão da sustentabilidade, porque, de facto, a tecnologia é em si próprio um acelerador de eficiência e, portanto, se a sustentabilidade é uma marca e uma referência que se pretende associada às empresas, é importante que elas aproveitem as suas dinâmicas digitais, e aqui, obviamente, falo muito da inteligência artificial e tudo o que está agora associado à inteligência artificial nessa matéria. E a segunda é que haja aqui uma preocupação de capacitação das pessoas, ou seja, nós não podemos aspirar a ter, de facto, uma capacidade, uma viabilidade de discussão e de sucesso nestas agendas, e em particular na sustentabilidade e no digital, se as pessoas não estiverem capacitadas para isso. E eu acho que a capacitação, a formação, a preparação dos recursos humanos, e faço já a ponto agora com esta questão, é absolutamente importante. Bom, aí, fazendo a passagem aqui, acho que em relação à política de recursos humanos, eu falaria tanto no setor público quanto no setor privado, sendo setor privado desde a educação básica até a formação superior e a própria política de recursos humanos dentro das empresas, né? Acho que, do ponto de vista do setor público, o que a gente tem feito na área de recursos humanos, de maneira ampla, é, em primeiro lugar, um diálogo mais democrático com os servidores também. A gente teve no Brasil, acho que recentemente, uma tentativa de criar mitos em relação aos servidores, uma falta de cultura de trabalho, etc., como se no Brasil todos os servidores ganhassem muito bem, etc. Isso foi gerando uma tentativa de diminuir o papel do servidor público, sendo que o Estado ele não atua se não tiver pessoas trabalhando, né? Então, o Estado ele não existe como um ente que possa fazer algo se não tiver pessoas que estejam atuando em nome do Estado, né, e fazendo as políticas públicas acontecerem. Então, a gente fez toda uma discussão de revalorização do servidor público, e esse processo de valorização ele vai desde a entrada, né? Então, a gente tem discutido muito como eu democratizo mais o acesso ao serviço público. Uma das inovações que a gente propôs é um concurso unificado no Brasil, né? E aí aqui a comparação com Portugal, quando o Jaime falou Portugal é menor, o Brasil é um país grande. A gente tinha concursos públicos que eram feitos apenas em Brasília, por exemplo. Para quem conhece o Brasil, Brasília é uma cidade no meio do Brasil, basicamente, onde os acessos são caros para quem mora em outras cidades.
e mesmo, no máximo, você fazer nas capitais. E em algumas regiões do Brasil, fazendo uma capital continua sendo tão distante para pessoas do próprio estado. Então, a gente agora está propondo uma prova que vai acontecer no Brasil, em mais de 180 cidades que cobrem, do ponto de vista da sua área de cobertura, né, quase 94% da população que poderia prestar um concurso tem acesso fácil a essas cidades. E a gente quer fortalecer a política de cotas para o acesso a serviço público, né, porque aí você consegue ter uma burocracia, como eu falei, mais representativa da sociedade, e isso vai gerar efeitos super importantes do ponto de vista do pensamento das políticas. Tem todo um processo de formação continuada dos servidores, né, porque, obviamente, ainda mais num rápido processo de transformação digital que tem ocorrido dentro do setor público e fora do setor público, as capacidades que precisam mudam ao longo do tempo, então você precisa ter uma permanente formação e muitas vezes passa por essa mudança da cultura de entender quais são os problemas mais relevantes e mais imediatos. E o processo também de como é que a gente organiza os servidores, né, em que áreas que eles atuam, né, e para onde como é que eles vão ser distribuídos, a maneira que áreas que são, quando a gente tem feito um trabalho enorme de dimensionamento da folha, quais são as áreas que são mais carentes, que áreas serão necessárias no futuro, isso tudo vai... E, obviamente, o que é necessário no futuro depende de onde você quer chegar no futuro, e esse processo é um processo de planejamento, de projeto de desenvolvimento. E aí eu acho que, do ponto de vista do Estado, ele tem um papel enorme nesse processo de enxergar onde você quer que o país esteja, na formação de recursos humanos do setor privado também. Né? Obviamente, desde da educação básica, de todo um letramento digital que precisa ser feito para que a sociedade possa fazer parte desse processo de transformação digital que está ocorrendo, né? Mas que ele seja feito de forma, como eu disse antes, sem excluir grande parte da sociedade. E a gente percebe também uma necessidade de formação de habilidades específicas que no Brasil, por exemplo, já existem riscos de escassez de mão de obra em áreas que serão necessárias no futuro. Obviamente, a área de TI é uma delas, mas toda a área de infraestrutura, uma série de outras áreas que tem que são, do ponto de vista do projeto de país, são áreas que demandarão pessoas. Então, a gente precisa fazer esse processo de formação continuada dentro do setor público e na formação, né, dos nossos jovens, para que eles entrem no mercado de trabalho em condições de terem melhores salários, melhores empregos, ter emprego decente. Tem toda uma discussão importante também do mercado de trabalho que precisa ser pensado para ser uma maneira também, o mercado de trabalho ter o potencial que sempre teve no Brasil, de redistribuição de renda, de garantia de emprego de qualidade. Então, você precisa fazer isso de forma integrada. Muito bem, muito obrigado, Esther. Queria agradecer a vocês a participação em nome do FIB, a partilha de experiências, de ideias, de mensagens tão relevantes em ambas as margens do Atlântico. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado.